Cristo não tem outro corpo na terra, mas Ele tem teu corpo. Ele tem meu corpo e nossos corpos. Cristo não tem outro corpo na terra, mas Ele tem teu corpo. Ele tem meu corpo e nossos corpos. Suas mãos que servem são as mãos de Jesus. Os teus pés que não cansam levam a compaixão. Os teus olhos internos referem o teu perdão. Tua voz quando canta é de Jesus a voz. Quando tu abençoas é o próprio Deus que abençoa. Tu és o novo corpo de Jesus. Tu és o novo corpo de Jesus. Cristo não tem outro corpo na terra, mas Ele tem teu corpo. Ele tem meu corpo e nossos corpos. Suas mãos que servem são as mãos de Jesus. Os teus pés que não cansam levam a compaixão. Os teus olhos internos referem o seu perdão. Tua voz quando canta é de Jesus a voz. Quando tu abençoas é o próprio Deus que abençoa. Tu és o novo corpo de Jesus. Tu és o novo corpo de Jesus. Cristo não tem outro corpo na terra, mas Ele tem teu corpo. Ele tem meu corpo e nossos corpos. Cristo não tem outro corpo na terra, mas Ele tem teu corpo. Ele tem meu corpo e nossos corpos. Bom dia, querida igreja. Sejam todos acolhidos nesta manhã do segundo domingo pascal. Há pouco tempo, no domingo passado, celebramos o anúncio da nova vida, com a ressurreição de Cristo, e a música, ela nos diz de uma forma muito bonita que Cristo, Ele não tem outro corpo aqui na terra, mas Ele tem o nosso corpo, o meu corpo, Ele tem o corpo de cada um de nós, que somos testemunhas desta boa nova da ressurreição. Vamos nos colocar de pé e invocar a presença de Deus. Celebramos este culto em nome de Deus Pai que nos acolhe, em nome de Jesus Cristo que veio ao nosso encontro e em nome do Espírito Santo, orientador e condutor. Amém. Podem tomar os seus lugares. Bom dia, amada igreja e comunidade. Que fraco, hein? Bom dia, comunidade. Bom dia. Agora sim. Jesus ressuscitou. Esta é a mensagem fundante da igreja cristã. O reino glorioso foi aberto novamente para todos nós. Agora, com fé, temos acesso às promessas de nova vida. Cristo é nosso intercessor junto a Deus. E quando nos reunimos em comunidade, professamos e cremos que somos herdeiros dessa mensagem pascal. Hoje celebramos o segundo domingo da Páscoa, que nesta casa santa possamos entregar a Deus todo o louvor e gratidão devido às grandes maravilhas que Ele tem feito por todos nós. Sejam todos acolhidos em nossa comunidade nesta celebração. Aqueles que acompanham a nossa transmissão e aqueles que nos visitam, sintam-se envolvidos pelo abraço e pela acolhida da nossa comunidade. Diante da novidade da ressurreição, nosso Senhor voltou-se a Tomé questionando a sua fé. É o que ensina a Santa Palavra ao dizer: Jesus disse para Tomé: "Você creu porque viu? Felizes são os que não viram, mas assim mesmo creram." João, capítulo 20, versículo 29.
Esta palavra é um testemunho de que absolutamente tudo quanto temos e somos devem estar submetidos a uma vida de fé e confiança em nosso Senhor. Somos convidados ao reconhecimento de que o Senhor é o nosso bem supremo e nossa herança maior e incomparável. Que neste tempo de culto possamos nos achegar a Ele em fé. Convido então agora para cantarmos o hino número 6 do nosso livro do canto. Aqui você tem lugar. Aqui você tem lugar, aqui você tem perdão. Na casa de Deus é assim, aqui Deus traz salvação. Aqui você vai cantar, também vai poder sorrir. Na casa de Deus é assim, aqui você vai servir. Aqui você vê o amor de Deus, você vê a luz. Na casa de Deus é assim, aqui você vê Jesus. Se der pro ar, também vai justificar. Na casa de Deus é assim, aqui Deus o vai chamar. Aqui vai poder servir, também vai poder amar. Na casa de Deus é assim, aqui você tem lugar. O sonho que vem da cruz, você vai poder sonhar. No sonho de Deus tem Jesus, aqui você tem lugar. Salmo 16. A minha Bíblia é diferente um pouquinho das que tem no banco aí, então eu nem vou convidar vocês para lerem junto. Então eu vou por essa daqui, tá bom? Salmo de Davi. Guarda-me, ó Deus, pois em ti me refugio. Eu disse ao Senhor, tu és meu Senhor. Tudo que tenho de bom vem de ti. Os que são fiéis aqui na terra são os verdadeiros heróis. Tenho prazer na companhia deles. Muitas são as aflições dos que correm atrás de outros deuses. Não participarei de seus sacrifícios de sangue, nem invocarei o nome deles. Somente tu, Senhor, és minha esperança, meu cálice de bênçãos. Tu guardas tudo o que possuo. A terra que me deste é agradável, que herança maravilhosa. Louvarei o Senhor que me guia, mesmo à noite meu coração me ensina. Sei que o Senhor está sempre comigo, não serei abalado, pois Ele está à minha direita. Não é de admirar que meu coração esteja alegre e eu exulte, meu corpo repousa em segurança. Pois tu não deixarás minha alma entre os mortos, nem permitirás que teu santo apodreça no túmulo. Tu me mostrarás o caminho da vida e me darás a alegria de tua presença e o prazer de viver contigo para sempre. Palavras do Senhor. Agora a nossa confissão de pecados será feita através do canto número 36, se sofrimento te causei.
Somente o perdão de Deus é capaz de nos livrar da condenação eterna. Somente nas mãos de Deus somos capazes de receber a misericórdia. Isso nos foi dado através de Cristo nosso Redentor, que tudo entregou por nós para nos salvar. Por isso nós colocamos a confiança e a nossa vida nas mãos de misericórdia de Deus. E assim é declarado a cada um de nós, como declara o salmista: protege-me, ó Deus, pois em ti me refugio. Ao Senhor declaro: tu és o meu Senhor, não tenho outro bem nenhum além de ti. Que o perdão de Deus alcance o nosso coração, nos purifique a língua e a nossa devoção seja entregue somente ao nosso Criador. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Com a graça que Deus nos concede e alcança a todos nós, nós podemos também, diante desta graça, olhar para o mundo que sofre e clamar para que Deus venha socorrer aqueles que estão na indiferença, na solidão, na tristeza, na falta de esperança. Por isso clamamos pelas dores deste mundo, ó vem, Senhor, com o hino 56. Oremos. Senhor glorioso, a mensagem da ressurreição nos preenche da esperança da nova vida. A Ti somos gratos porque este ensino ecoa da sagrada palavra para todos nós. Por isso, dá-nos fé e entendimento para escutarmos o Teu ensino. Conduze a cada um de nós com o Teu Espírito Santo, para que saibamos ouvir e sermos testemunhas da mensagem do Teu reino. Por Cristo ressurreto, Senhor e Redentor de todos nós. Amém. Queiram tomar os lugares. Glorifiquemos ao santo nome do nosso Senhor Deus, com o hino Quem Quer Cantar do Amor.
Leitura de João 20, de 19 a 25. Ao cair da tarde daquele dia, o primeiro da semana, trancadas as portas da casa onde estavam os discípulos, com medo dos judeus, veio Jesus, pôs-se no meio e disse-lhes: paz sejam convosco. E dizendo isso, lhes mostrou as mãos e o lado. Alegraram-se, portanto, os discípulos ao verem o Senhor. Disse-lhe, pois, Jesus, outra vez: paz seja convosco. Assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. E havendo dito isto, soprou sobre eles e disse-lhes: receberei o Espírito Santo. Se de algum perdoardes os pecados, são-lhes perdoados. Se lhes retiverdes, são retidos. Ora, Tomé, um dos 12, chamado Dídimo, não estava com eles quando veio Jesus. Disseram-lhes então os outros discípulos: vimos o Senhor. Mas eles respondeu: se eu não vir nas suas mãos os sinais dos cravos, e ali não puser o meu dedo, eu não puser minha mão no seu lado, de modo algum acreditarei. Atos, capítulo 2, o versículo 14, parte A, e os versículos 22 a 32.
Então Pedro deu um passo à frente com os 11 apóstolos e dirigiu-se em alta voz à multidão. Ouçam com atenção todos vocês, povo da Judéia e habitantes de Jerusalém. Povo de Israel, escute. Deus aprovou publicamente Jesus o Nazareno ao realizar milagres, maravilhas e sinais por meio dele, como vocês bem sabem. Ele foi entregue conforme o plano pré-estabelecido por Deus e seu conhecimento prévio daquilo que aconteceria. Com a ajuda de gentios que desconheciam a lei, vocês o pregaram na cruz e o mataram. Mas Deus o ressuscitou, libertando-o dos horrores da morte, pois ela não pôde mantê-lo sob o seu domínio. A respeito dele, disse o rei Davi: Vejo que o Senhor está sempre comigo. Não serei abalado, pois ele está à minha direita. Não é de admirar que meu coração esteja alegre, que minha língua o louve, meu corpo repousa em esperança. Pois tu não deixarás minha alma entre os mortos, nem permitirás que o teu santo apodreça no túmulo. Tu me mostraste o caminho da vida e me encherás com a alegria de tua presença. Irmãos, permitam-me dizer com toda a convicção que o patriarca Davi não estava se referindo a si mesmo, pois ele morreu e foi sepultado, e seu túmulo ainda está aqui entre nós. Mas ele era profeta e sabia que Deus havia prometido sob juramento que um de seus descendentes se sentaria em seu trono. Davi estava olhando para o futuro e falando da ressurreição do Cristo, que não foi deixado entre os mortos, nem seu corpo apodreceu no túmulo. Foi esse Jesus que Deus ressuscitou e todos nós somos testemunha disso. Palavra da salvação. Nos colocamos de pé. Senhor bondoso, Pai de amor, ressuscitaste o teu Filho neste domingo pascal que celebramos ainda a semana passada e trouxeste para o teu povo uma nova esperança. Colocaste na boca do teu Filho as promessas de um novo reino, do qual assim somos chamados a sermos herdeiros em Cristo. Dá-nos, ó Pai, a fé, o entendimento, para sabermos ouvir este teu chamado e compreender a tua palavra. Dá-nos, ó Deus, também mãos e pés que atuam neste mundo segundo a tua boa vontade. Porque lâmpada para o nosso pé é a tua palavra e luz para o nosso caminho. Amém. Queiram tomar os lugares. Querida igreja, amada comunidade, em 2017, em Londres, as autoridades decidiram não renovar a licença do Uber, na premissa de que estavam preocupadas com a segurança pública, em parte pela forma como a empresa ela escolhia os seus motoristas para circularem pela cidade. Isso porque o direito de operar como taxista na cidade de Londres precisa-se estudar pelo menos, no mínimo, 3 anos em cursos preparatórios, memorizando em média 25 mil ruas da cidade, num raio de 10 quilômetros a partir do centro, e decorar milhares de pontos de referência da cidade. Alguns chegam a percorrer até 80 mil quilômetros nos preparativos, ou de moto ou a pé, por Londres, o equivalente a 2 voltas pelo planeta Terra,
com um mapa em suas mãos, ou no guidão da sua motocicleta, ou em mãos enfrentando chuva, calor e neve. Esse treinamento rigoroso dos taxistas pela cidade é equivalente a uma mesma pressão que o universitário tem para poder se ingressar na faculdade. A licença depende do domínio que eles têm sobre a cidade. Todo ano, milhares de pessoas tentam conquistar o distinto verde para poder ser taxista, mas poucos conseguem, uma média de 30% consegue. A licença para dirigir em Londres já foi descrita como o teste mais difícil de toda a vida. E por que é tão difícil e também assombroso? Porque os londrinos levam muito a sério o serviço de taxista. Afinal, ele tem a obrigação de conduzir seguramente uma pessoa de um lugar para o outro. Precisa saber e confiar no que ele está fazendo. Precisa exercer o seu trabalho com seriedade. Vocês podem estar perguntando, mas por que o pastor está contando essa história para nós? De taxista. Do trabalho de você conseguir um distinto verde com tanta dedicação. Porque a mensagem da ressurreição de Jesus Cristo deve ser levada a séria. Jesus foi amarrado pelas cordas da morte, mas não permaneceu cativo e preso no túmulo. E Cristo, ele nos credenciou, ele nos deu o brevê para servir no seu discipulado. Razão pela qual o testemunho do Evangelho não pode ser negligente e displicente. É preciso seriedade com a palavra de Deus quando nós queremos percorrer pelas ruas do Evangelho e das promessas do reino. Você tem que saber para onde você está indo e para onde também você vai auxiliar as pessoas a irem. Os soldados, no momento da crucificação e sepultamento de Cristo, aqueles que vigiavam o túmulo, preferiram espalhar uma mentira em troca de dinheiro, dizendo que o corpo de Jesus fora roubado por seus discípulos. Os líderes da igreja optaram por comprar com suborno uma fraude, anunciando que Cristo era também uma fraude. As mulheres e os apóstolos preferiram dar testemunho de que o túmulo estava vazio e que Cristo lhes havia aparecido ressuscitado. Em pouco tempo, registra a Bíblia, mais de 500 pessoas testificaram ter visto Jesus, mais de 3.000 pessoas abraçaram o batismo cristão. Então, meus amados, sabedores destes eventos, nós não carecemos, repito, nós não carecemos provar a ressurreição de Jesus Cristo, mas nós precisamos testemunhá-la. Nós precisamos compartilhar o quanto a nossa fé em Cristo faz diferença em nossa vida. E para a vida das pessoas também, que nós desejamos que o toque da conversão sensibilize a sua alma para Deus. Então, se nós experimentamos Deus em nossa espiritualidade, assim como os taxistas londrinos experimentam com dedicação a busca do distintivo verde, Deus ele será entendido pelos outros através de nós. Nisto, amados, é doloso para a fé, quando o discípulo de Cristo deixa de ser ele mesmo uma entrega de devoção, de amor e de cuidado, e também de testemunha do Cristo que vive e reina. Tantas vezes nós vemos cristãos se fazerem de gurus e usarem a Bíblia como se ela fosse uma espécie de catálogo para motivação emocional ou autoajuda. Muitas vezes, fazendo isso, são omissos sobre quem é Cristo e o seu sofrimento por cada um de nós. Alguns até fazem paródias da mensagem do reino, a gente
Pode ver isso aí em qualquer plataforma de mídia. Como se a Bíblia servisse de espetáculos de humor e sátiras ao estilo das comédias de stand-up. Ainda outros acreditam que o evangelismo é destacar os seus próprios heroísmos ou ficar bajulando as pessoas para que a palavra de Deus se adeque às suas próprias vontades. Nisto, nada se fala de pecado, de juízo divino, das nossas responsabilidades diante da presença de Deus e principalmente dos perigos de uma vida afastada de Deus. Mas em nosso texto que nós ouvimos no livro de Atos, Pedro testemunha e coloca uma pessoa no centro da fé. Isso é muito interessante, porque Pedro não está empenhado em defender uma ideia, uma filosofia, um sofismo, um pensamento. Pedro ele fala de Cristo, ele fala de um homem de Nazaré, de uma vila depreciada pelo povo da época. Mas ele fala que este homem apresentou milagres, prodígios, sinais claros de que Deus estava com ele durante o seu ministério. E ele vai dizer que este homem foi crucificado, que morreu e foi sepultado. Ele deixou a mansão dos mortos. Então Pedro ele conduz os seus ouvintes pelas ruas do Evangelho, a mesma tarefa que é dada a nós por Deus. Mas você sabe o que você está fazendo? Você faz jus ao seu distintivo verde de conduzir as pessoas pelo Evangelho? O que aconteceu com Pedro para falar com eloquência a respeito de Cristo? Suas palavras atravessaram a espiritualidade de muitas pessoas naquele dia. E muitas delas se converteram a Cristo também naquele dia. Os discípulos passaram por uma mudança radical por causa do Evangelho. E tudo o que eles fizeram foi apenas confiar as suas vidas nas mãos de Cristo. E tal ato abnegado de fé aconteceu porque eles foram profundamente impactados por Cristo. Deus também vocaciona pessoas. Vocês, eu, somos vocacionados por Deus. Deus ele chama cada um de nós para pregar, para viver e testemunhar em nossa carne o Evangelho. Nós somos ordenados ao compromisso de auxiliar as pessoas perdidas a encontrarem o caminho seguro para Deus. Quando encontramos o que está desorientado, nós devemos ter certeza de que estamos no caminho certo, andando pelas ruas seguras do Evangelho, para que as outras pessoas também cheguem à confiança de que irão chegar ao centro da cidade celeste, ao centro da fé, e serem bem recepcionadas pelo nosso hospedeiro divino e amoroso, que é Jesus Cristo. Então, se nós somos testemunhas transformadas e chamadas pela graça de Deus, nós devemos nos tornar a voz encarnada de Deus neste mundo. Caso contrário, as nossas raízes espirituais vão se enfraquecer e o nosso comprometimento com o reino vai se tornar morno. Se nós somos seduzidos pela palavra de Deus, como é que nós vamos convencer os outros? Se nós somos transformados e nem experimentamos a presença de Deus, como é que nós podemos transformar e testemunhar às pessoas a sensação de ter Deus conosco? Amados, se a nossa espiritualidade ela não queima como uma brasa diante da presença do Altíssimo, como nós vamos ser brasas do Evangelho para o outro? Amada igreja, por ocasião da Páscoa que nós celebramos no culto passado, eu frisei que a alegria da ressurreição perdura, porque Jesus Cristo vive em nós e reina em nós. A Páscoa cristã é o fundamento da nossa fé. A partir dela, o Cristo crucificado, morto e sepultado, destrona os poderes da morte
e confirma que o seu reino não é deste mundo. Mas gostaria de fazer uma pergunta para vocês. O que você faz com a notícia da ressurreição quando você sai do santuário de Deus? Para quantas pessoas você falou e compartilhou da sua fé ainda esta semana que passou? Quantas pessoas você evangelizou? Quantas pessoas você testemunhou que Cristo é o teu Senhor nesta semana que passou? Vocês têm coragem de dizer? Vocês têm coragem de computar na cabeça como foi o seu evangelismo nessa semana? Quem tem fé em Deus não pode permanecer emudecido diante da responsabilidade que a Santa Palavra nos confere. Quando Deus nos oferece Cristo e nós nada oferecemos para Deus, para que nos serve o chamado de Deus então? Eu recordo do episódio em que Isaías ele tem os seus lábios diante do templo, ele está no templo e ele passa por uma experiência muito tocante, os serafins aparecem cantando, e um deles pega a brasa e toca no lábio dele, uma brasa purificadora, e em seguida Deus lhe faz somente uma pergunta. Deus ele pergunta: a quem enviarei para ser a minha testemunha? E Isaías ele está numa experiência tão contemplativa, tão estonteante diante de tudo que vinha acontecendo naquele momento, que ele vai dizer: Senhor, eis-me aqui, envia-me a mim. É essa experiência de Isaías que nos chama também a sermos luzeiros e testemunhas da ressurreição de Cristo. A voz do Evangelho, meus amados, procura por nós. A grande questão é se nós queremos ser a voz que reverbera o Evangelho. Falemos de Deus, deixemos que o Espírito Santo convença e conduza as pessoas à fé. A boa nova da ressurreição também te aguarda. Ela é brasa colocada no teu lábios. A ressurreição não termina em Cristo, mas continua em nós. No dia da ressurreição, quando surgiu a pergunta sobre onde está o corpo de Cristo, o testemunho que permaneceu foi que do túmulo vazio, e o túmulo vazio apontava que o corpo de Cristo não havia sumido, mas que agora o corpo ressurreto do Senhor estava presente em cada pessoa de fé, naquele grande ato de salvação operado por Deus. Como a música inicial nos mostrou, nós somos o corpo terreno de Cristo. Nós agora somos parte do corpo que não está no túmulo. O que estava ausente no túmulo se tornou comunidade. Vocês se perguntam onde está o corpo de Cristo? Aqui está. Vocês, eu, nós somos o corpo de Cristo. E quando esse corpo ele vai se unindo, esse corpo toma forma e vira comunidade. O corpo se uniu em nós através de uma polifonia de vozes, expressões de fé, jeito de pensar comunidade, mas que conflui somente no testemunho de um só Senhor e Salvador, que é Jesus Cristo. Ele que vive e reina eternamente. É por essas ruas que você tem andado? E é nestas ruas que você tem orientado as pessoas a andarem? Desde então, meus amados, o cheiro da palavra de Deus está em nós e tudo é diferente no contato dele com cada pessoa. Temos o perfume de Deus em nós. E por mais que no contato com a pele da nossa espiritualidade exale dores diferentes, o perfume sempre será um só: o nosso Criador, o nosso Redentor. Então, por último, deixe o cheiro de Deus ser o seu testemunho. Deixe o cheiro de Deus por onde você está passando, para que todos possam experimentar ser conduzidos por algo santo, através da santidade da nossa fé, que brota em cada um de nós.
e que pelas ruas das promessas de Deus nós podemos exalar esse doce perfume divino, porque o reino da glória nos virá e nos chama a sermos profetas da mensagem de Deus, em Cristo nosso Senhor. Amém. Em resposta ao Evangelho, nós queremos professar a nossa fé com o credo apostólico. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu Filho unigênito, nosso Senhor, o qual foi concebido pelo Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob poder de Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu ao mundo dos mortos, ressuscitou no terceiro dia, subiu ao céu, e está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde virá para julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Cristã, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição do corpo e na vida eterna. Amém. Queiram tomar os seus lugares. Agradecemos as ofertas do dia 9 de abril, que somaram R$ 216 e foram destinadas para o trabalho e atividades aqui na nossa comunidade. As ofertas de hoje são destinadas para a missão no Sino do Sudeste. Somos hoje 28 paróquias, 29 comunidades, 26 pontos de pregação, e 17 instituições ou projetos diaconais que testemunham a fé luterana na área de abrangência do Sino do Sudeste, que abrange os estados de São Paulo, quase inteiro, Minas Gerais e Rio de Janeiro, onde vivem cerca de 50 milhões de pessoas. Fortalecer os trabalhos existentes e sair em busca das pessoas que querem professar a fé luterana nesta multidão, mas que precisam ser reencontradas pela palavra divina, através do jeito luterano, é imenso desafio. Além de oração e envolvimento, você pode contribuir com recursos financeiros para que projetos missionários sejam desenvolvidos e desta forma seja propagada a fé luterana no Sudeste brasileiro. Deus abençoe dádivas, doadores e quem fizer uso de nossa oferta. Convido então para o canto 639, enquanto eu faço o recolhimento das ofertas.
Nós temos agora o momento das nossas orações e intercessões da igreja. Vocês têm algum pedido que queiram lembrar em oração neste momento? Nelson, empresta a caneta. É uma catona. Dá? Certo? Thor? É questão de saúde? Aham. Mas está em casa, né? Certo, Thor. Uhum. Certo. Nelson? Agradecer pela Assembleia da União Paroquial de Campinas, que aconteceu ontem, lá na comunidade de Pires, em Limeira. Foi uma assembleia boa, tranquila, os relatórios todos aprovados. Estamos bem de recursos financeiros, então a gente tem dinheiro lá para aprovar projetos, diaconia, projetos de missão. Então eu acho que foi assim, para o UP Campinas foi um ano abençoado em 2022. Então agradecer por isso. Mais um outro motivo de oração? Nós queremos também lembrar a família da Nili, que se encontra enlutada, né? Ainda ontem foi o sepultamento dela, que a gente possa pedir para que Deus traga o consolo para os seus familiares, né? Vamos nos colocar de pé? Amado Deus, Pai bondoso, Senhor de todo amor, somos gratos pela Tua acolhida neste culto e por recebermos o alimento da Tua palavra. Somos gratos pela mensagem gloriosa da Páscoa que há poucos dias Tu nos fizeste lembrar. Auxilia-nos, Senhor, a colocar a nossa fé nos sinais da Tua presença e afirmar o discipulado em Teu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador, sempre comprometidos com a vida. Dá-nos a Tua força para que não nos deixemos vencer pela frustração e pelo cansaço. Dá-nos os Teus cuidados para que o ânimo da Tua presença chegue junto aos carentes de amor e solidariedade. Dá-nos, ó Pai, a Tua restauração, para que o sopro da esperança se aproxime das pessoas que estão enfermas, das que passam por dores e angústias físicas. Aqui lembramos, ó Pai, a vida e saúde de Thor, que Tu coloques a Tua mão protetora e de restauração sobre a sua vida. Também seja juntamente, ó Deus, diante daquelas pessoas fragilizadas e que se encontram enlutadas. Lembramos a família da Nili, que recentemente tem passado por este momento doloso do falecimento da senhora Nili. Que Tu possas trazer o consolo e a palavra da ressurreição para o coração de cada um deles. Concede, ó Pai, que o Teu nome também seja guia nas decisões da igreja, nos governos, das nossas famílias e também no mundo. Protege a nossa família, a nossa casa, as pessoas que nos são queridas. Ilumina o Teu mundo e abra portas de oportunidades para as pessoas que precisam buscar o sustento. Querido Deus, envolve-nos de coragem para dar o importante passo de confiança ilimitada em Teu amparo e em Tua proteção. Desfaze os nós do rompimento da nossa comunhão contigo e com os irmãos, que tantas vezes tem nos tornados infelizes e semeado a tristeza, a desilusão e a solidão por nosso caminho. Tira-nos do desencorajamento de depositar a nossa vida em Tuas mãos.
Restaura em nós a alegria da salvação, presente que nos é dado por Cristo. Também, ó Deus, em Tuas mãos queremos colocar a nossa gratidão por todos os momentos importantes que aconteceram e que vêm acontecendo sobre nós. Lembramos também aqui da Assembleia da União Paroquial, que correu tudo bem, importantes decisões foram assim encaminhadas para a missão da Tua Igreja aqui nessas regiões. Também, ó Pai, após este momento celebrativo, conduza-nos protegidos para o nosso lar, sempre amparados pela boa palavra da ressurreição e desta nova vida em Cristo. Renova-nos na fé e na esperança. Também, ó Deus, somos gratos por todas as lideranças da igreja, aqueles que se empenham a servir o Teu Evangelho. Ainda hoje, Tu chamaste e vocacionaste pessoas a liderar a Tua igreja neste grupo da Oase, que a diretoria hoje busca diante do Teu altar a bênção necessária para esta caminhada de fé. Abençoa, Pai, então, essas mulheres e todo o trabalho que elas têm feito aqui nesta Tua comunidade para mostrar os sinais do Teu reino. Estas e outras orações, ó Deus, colocamos em Tuas mãos, através do Teu Santo Filho, que nos ensinou a orar, dizendo: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o Teu nome. Venha o Teu reino, seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois Teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Queiram tomar os seus lugares. Eu oportunamente quero convidar a diretoria da Oase para vir aqui diante do altar. Elas não estão de cor azul, todas iguais, não é por acaso, tá? É a cor que elas também escolheram como um compromisso de atividades que nós vamos estar fazendo este ano, né? Em especial, nós temos, eu acho que a Sandra pode falar melhor, não? Dia 28 de agosto, já faz o convite antes da... 26 de agosto, perdão. Passa o recado e já convida a comunidade, né? Vai ali, pode ir lá no ambão lá. Bom, é o seguinte, nosso grupo de Oase, infelizmente, está cada vez menor, porque muitas senhoras estão falecendo, principalmente depois da pandemia, e a gente se sente, às vezes, um pouco perdidos no espaço e no coisa. Existe aqui dentro da União Paroquial o encontro de senhoras uma vez por ano. E cada ano é em uma igreja. Então, o nosso encontro era para ter sido em 2021. 2020 era Montemor, 2021 era Campinas. Mas, com a pandemia, Montemor fez ano passado, em 22, e esse ano, então, ficou para Campinas. Tá? Esse encontro em Montemor foram de 130 pessoas, e nós estamos esperando 130 para mais. E precisamos de muita ajuda, muita ajuda. Não vai ser aqui na igreja, uma vez que nem ônibus não pode passar por essa rua, é proibido. Então, as pessoas que vêm de fora também têm dificuldade. Então, nós já conseguimos o Lar Belém. Quem conhece sabe que é um espaço amplo, e começa com o café da manhã, depois nós temos o almoço e um café de saída. E todo um trabalho relacionado com isso. Precisamos realmente de muita ajuda. Então, cada 8 anos, 7 anos, é que novamente nós vamos ter que receber o pessoal, né? Porque depois vai para Indaiatuba, vai para Montemor, vai para, enfim, Cosmópolis, todas as igrejas que estão aqui,
né? E outra coisa, São Paulo também vem. Os de São Paulo são convidados para virem também para cá, para esse encontro festivo. Tá? Então, tem um tema para ser desenvolvido, tem, enfim. E precisamos de todos, não só das mulheres, não, homens também, viu? Segurança. Então, nós achamos por bem, nós que somos de Campinas, estarmos com essa camiseta. Porque, o que tem? Onde eu posso encontrar isso? Onde eu posso fazer aquilo? Né? Quem pode ajudar? Então, você está vendo que está com a camiseta azul, já sabe que é de Campinas. Então, esse foi um dos motivos. Tá? E quem tiver alguma coisa, alguma ideia, alguma sugestão, vamos precisar, inclusive, de música também, precisamos ver como é que nós vamos poder fazer isso, porque geralmente é assim, no período da manhã, chegam, tomam café, e aí é feita uma parte espiritual, pode-se assim dizer, né? A chegada de todos, e depois tem uma parte. E depois, à tarde, então vem, depois do almoço, nós vamos tentar fazer uma recreação, intercalar danças sêniores com atividades, todos na faixa da idade que a gente possa se mexer ainda. Alguma coisa mais, pastor? Seria isso. A data, então, relembrando, dia 26... 26 de agosto, isso. Porém, eu já estou convidando hoje também, quem quiser vir, quarta-feira agora, no dia 19, dia do índio, né? Nós vamos ter o nosso chá mensal. Sempre, todo mês, nós fazemos um chá. A gente vende a R$20 o chá, mas vem bingo, vem o que trazem, fazem brincadeiras e tudo mais. E depois nós vamos ter só um chá, eu não sei bem o dia, mas é numa quarta-feira antes do Dia das Mães. Para que a gente possa, junto com as senhoras, com as coisas, comemorarmos os Dia das Mães. Porque nós temos senhoras que não estão vindo, mas que têm mais de 100 anos, que é a Dona Odete. E temos, por exemplo, minha tia Ernie, que tem 97, 94 anos, e assim por diante. Fala, Nelson. Sim, sim, sim. Já podemos pedir ajuda, sim. E fico feliz de saber, né? Então, é isso que eu estou dizendo. É de senhoras, realmente, o encontro de senhoras. Mas os homens não estão proibidos, por favor. Venham também. Tá? E vai ser o valor que a gente conseguiu junto ao Lar Belém, é no valor de R$70 o passadia. O que é esse passadia? Você toma o café da manhã, o almoço e um cafezinho da tarde com bolo só. E banheiros, é lógico que lá no Lar Belém tem bastante banheiro, aqui nós temos poucos. Nós já chegamos a fazer uma vez aqui, porque havia um pedido de eles conhecerem a nossa igreja, mas foi junto na época do pastor Marcos, mas foi bem difícil, não foi fácil não. Porque aí manda os mais velhinhos comerem primeiro, aí quando aqueles saíram, os outros foram, e assim por diante. Certo. Dado o recado, vamos meditando sobre esse evento, né? E a participação da comunidade de extrema importância. Senhoras, virem aqui para o altar. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo, vocês se colocam à disposição em servir o Evangelho do nosso Senhor aqui nesta comunidade. E do mesmo modo, dispor e colocar os seus dons para o crescimento da Igreja de Cristo. Querida diretoria da UASE, nas funções, eu vou dizer o nome, né, e a função, vocês levantam a mão para o pessoal ter ideia quem é, né? Presidente, a Sandra. Vice-presidente, Nores. Tesoureira, a Hilda. Vices, a Ana Sofia e a Ingrid. Secretária, a Silvana. E vice, a Doroteia. Então eu trago para vocês as palavras de Jesus Cristo, quando na presença dos discípulos ele disse: vocês sabem que os governadores dos povos dominam, e que a maioria das pessoas exercem autoridade sobre eles. Mas entre vocês não será assim, pelo contrário. Quem quiser tornar-se grande entre vocês, que se coloque a serviço dos outros.
E quem quiser ser o primeiro entre vocês, que seja servo, tal como o Filho do Homem, que não veio para ser servido, mas para servir e dar sua vida em resgate por muitos. Essas são palavras de Deus também orientadas para nós que querem servir ao Evangelho. A humildade e o serviço a Deus acima de todas as coisas. Então, querida diretoria, pergunto: na dedicação em servir ao nosso Senhor Jesus Cristo nesta comunidade, você se dispõe a exercer funções que lhes foram confiadas por obra e bondade do nosso Deus? Nisto, sabem que preciso testemunhar o nosso Redentor com empenho, dedicação, possibilitar que o seu reino seja edificado em tudo o que vocês vão fazer. Neste grupo, vocês precisam permitir que a palavra de Deus paute as decisões, bem como vocês farão o necessário para que a unidade, o entendimento, o serviço em comum alcance as pessoas às quais Deus confia na mão de vocês. Se é a vontade de vocês assumirem este compromisso diante de Deus e também desta comunidade, então respondam sim com o auxílio de Deus. Sim, com o auxílio de Deus. Diante da promessa de vocês, eu convido para que vocês recebam a bênção através também de uma oração. Convido a comunidade a nos colocarmos de pé. Chega um pouquinho mais para trás, para não poder passar depois. Isso. Agradecemos-te, Deus, por toda a dádiva que em Jesus Cristo nos convocaste para o teu serviço. Somos gratos por cada pessoa dessa diretoria que hoje assume a função nesta comunidade. Dá-lhes o amparo do teu Santo Espírito para que elas exerçam a função de diretoria com sabedoria, criatividade e amor. Que elas possam ter um serviço dedicado a ti de edificação desta comunidade. E que o teu nome, ó Pai, seja engrandecido no que elas fizerem. Abençoa as atividades que elas promoverem e que assim elas possam experimentar a alegria no servir. Por Jesus Cristo, teu Filho amado. Amém. Que Deus, fonte da vida, do amor, abençoe vocês e lhes conceda a paz. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo, cumpram a boa obra de servir ao nosso Deus, hoje e sempre. Amém. Uma salva de palmas, podem virar para... Assim, declaro que vocês estão instaladas em suas funções. Sejam vigilantes, permaneçam firmes na fé e portem-se dignamente. E que todos os seus atos sejam feitos com amor. Eu peço que uma ou duas pessoas do presbitério venham acolhê-las. O Nelson quer abraçar todos vocês de vez. Podem sentar. Nos colocamos de pé, vamos agora para o momento da liturgia da Santa Ceia. O Senhor esteja convosco. Elevemos o nosso coração a Deus. O Senhor o elevamos. Demos graças ao Senhor nosso Deus. Sim, é digno, justo e de nosso dever que em todos os tempos e lugares rendamos graças a Ti, ó Deus, porque és fiel e jamais deixaste de cumprir Tuas promessas. Em Tua insondável misericórdia,
deste-nos a salvação através de Jesus Cristo. Por tudo isso, nós agradecemos, louvamos e bendizemos o teu santo nome, cantando: Santo, 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 meu coração te adora, meu coração só sabe dizer: Santo é Senhor. Na noite em que foi traído, ele, nosso Senhor Jesus Cristo, tomou o pão, rendeu graças, o partiu e o deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai e comei dele todos vós. Isto é o meu corpo que é dado por vós. Fazei isto todas as vezes que o comerdes em memória de mim. Logo depois da ceia, tomou também o cálice, rendeu graças e entregou aos seus discípulos, dizendo: Tomai e bebei dele todos vós. Isto é o meu sangue, o cálice da nova e eterna aliança, que é derramado em favor de vós para a remissão dos pecados. Fazei isto todas as vezes que o beberdes em memória de mim. Portanto, todas as vezes que comemos deste pão e bebemos deste cálice, anunciamos a morte do Senhor por nós, até que ele retorne com seu poder. Jesus, tua morte anunciamos nós, louvamos tua ressurreição, até que venhas com teu poder. O cálice da bênção pelo qual damos graças é a comunhão do sangue de Cristo. O pão que partimos é a comunhão do corpo de Cristo. Nós, embora muitos, somos um só corpo. Nós, embora muitos, somos um só corpo. Deus fiel, derrama sobre nós o Espírito Santo. O Espírito que dá vida, cria comunhão e nos torna um só corpo. Envia teu Espírito, Senhor, e renova a face da terra. Envia teu Espírito, Senhor, e renova a face da terra. Cristo, ao partilhar do pão da vida e do cálice da salvação, se tornou o Cordeiro imolado, sendo fiel até a morte, ressuscitando e subindo aos céus, sob a promessa de que virá para julgar vivos e mortos. Ele veio nos salvar, ele é o Cordeiro de Deus. Ó Jesus Cordeiro, tiras o pecado e o mal, tem piedade. Ó Jesus Cordeiro, tiras o pecado e o mal, tem piedade. Ó Jesus Cordeiro, tiras o pecado e o mal, tua paz concede. Amém. Guia-nos, Senhor, para a alegria da tua mesa, para que recebamos o benefício do que Cristo fez por nós. Por Cristo, com Cristo, em Cristo, seja a ti, Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, agora e para sempre. Amém, amém, amém. Queiram tomar os lugares. A palavra de Deus nos diz: eis que estou à porta e bato, aquele que abrir a porta, ali entrarei, cearei com ele e ele comigo. O convite da ceia sempre é um convite sagrado dado por Cristo. Não é a comunidade quem convida, porque a ceia quem oferta é o próprio Senhor.
Nós somos convivas da mesa sagrada. Por isso a ceia é o alimento da fé para cada um de nós, para nos formarmos a unidade em Cristo. Vinde, pois tudo já está preparado. Nós vamos fazer a Santa Ceia aqui no altar, em forma de círculo, tá? Enquanto isso, Beth, ela trará para nós aí o fundo musical. Vocês já podem pegar a Santa Ceia e já podem ir tomando, tá? Um kitzinho. Esse kitzinho ele é diferente do outro, tá? O pão ele vem já num kitzinho mais fácil de abrir, tá bom? O outro era mais complicado. Vamos nos dar as mãos. A palavra de Deus nos ensina: vinde a mim todos que estão cansados e carregados, e eu vos aliviarei. Que o Senhor vos abençoe e vos guarde. Que o Senhor coloque a sua mão sobre vós e tenha misericórdia de vós. Que sobre vós o Senhor levante a face e conceda a paz. Abençoe-vos o Deus, o Pai Todo-Poderoso, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Ide na paz de Deus. Amém.
Assim diz Jesus Cristo: em verdade vos digo que, se não vos converterdes e não fizerdes como crianças, de modo algum entrareis no reino dos céus. Que o Senhor vos abençoe e vos guarde, que o Senhor coloque a sua mão sobre vós e tenha misericórdia de vós, e sobre vós levante a face e dê a paz. Abençoe-vos o Deus, o Pai Todo-Poderoso, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Ide na paz de Deus. Amém. Assim como nós estamos, vamos orar. Todo-Poderoso Deus, Teu Filho é o nosso Cordeiro Santo e Sagrado, que nos tira o pecado. A Ti somos gratos pelo alimento da ceia, por sentar-nos na mesa da comunhão e formarmos um corpo em Ti. Por Cristo Senhor. Amém. Vamos lá. Primeiro culto do próximo domingo, no dia 23 de abril, às 9h30, aqui na nossa comunidade e online também. E onde teremos então um momento da oração memorial pelo falecimento da senhora Nili Pesce, conforme o pastor anunciou que o sepultamento foi ontem. E teremos também culto infantil. Agora vamos para os dados financeiros da nossa comunidade em abril, que já alcançamos 62% de entrada, nos faltando ainda 38% para cumprirmos com as obrigações até então registradas no mês, conforme estão aí nos nossos gráficos. As doações e contribuições para a igreja podem ser feitas pelo Pix, que é o nosso CNPJ, depósito ou transferência bancária. Quem não tem e precisar, pode nos procurar, aqui o presbitério também. O que nos anima a ofertar, como a gente sempre lê, é 2 Coríntios, capítulo 9, versículo 7, que cada um dê a sua oferta conforme resolveu no seu coração. Não com tristeza, nem por obrigação, pois Deus ama quem dá com alegria. Cadastro de membros. Nós estamos começando aí a ISLB, né? Já lançou oficialmente o Sistema Integrado de Gestão, o nosso querido SIG, e agora as comunidades são livres, não somos obrigados, mas as comunidades podem aderir ao sistema ou não, e eu estou vendo que uma grande maioria da comunidade já está se comunicando com a ISLB e já está se cadastrando, e já estamos trabalhando para isso. Ou seja, nós teremos todos os nossos dados, todos os nossos trabalhos sempre registrados nessa plataforma, e a própria administração de cada comunidade vai usar essa plataforma para gerir os seus recursos, os seus trabalhos, tal. Então, ontem mesmo na Assembleia, quando a gente estava falando sobre isso, é impressionante como ainda tem bastante comunidade que ainda se administra por uma planilha Excel. Ainda é normal, né? Então a gente faz isso também na nossa casa, mas bastante comunidade, principalmente as pequenininhas, e ontem eu ainda tive uma que faz, Nelson, eu faço num caderno, né? Então, mas aí a gente tem esse sistema para ser trabalhado. Uma das grandes vantagens para nós aqui da comunidade vai ser não ter que responder levantamento estatístico todo ano para a ISLB. Vai ser uma vantagem, vai estar tudo lá. Então, a gente só precisa atualizar, né? Quem casar, registrar, quem batizar, registrar, quem falecer, registrar.
mas aí a gente vai ter essa economia de trabalhos, né? Uma das grandes coisas. E com esses dados, a SLB e os sínodos vão poder traçar planos, né? Fazer seus planejamentos missionários, antigamente chamado de planejamento estratégico. Então, é extremamente importante. Lá na portaria tem um maço de folhas para vocês pegarem e preencherem isso. Mas, Nelson, estamos falando de internet, de LGBT, eu preciso ainda preencher papel? Precisa, porque a Lei Geral de Proteção de Dados exige que eu tenha uma assinatura de vocês, deixando pôr os seus cadastros lá no nosso sistema. Então, peguem esse folheto, ele é extenso. Se você não lembrar que dia que você fez a primeira... Perdão, ia falando primeira comunhão, né? Eu fiz primeira comunhão como católico, mas é confirmação. Se você não lembrar, não tem importância. Traz os dados que você conseguir levantar, porque é importante para a gente ter esses dados já começados lá no nosso sistema. Era isso. Pesquisa, falando nela, né? Enviaremos nos grupos da comunidade uma pesquisa para que possamos definir ações de planejamento futuro para a nossa comunidade. Por isso é muito importante que todos preencham o questionário. Lembramos que ele preservará o anonimato da pessoa. Não se preocupe, não sendo possível identificarmos quem preencheu. Somente membros acima de 12 anos poderão preencher a pesquisa. Então, nos ajudem. A gente tem que levantar aqui o que a gente precisa fazer para a nossa comunidade, para o crescimento e para o desenvolvimento nosso. O pastor lembrou bem. Se você não está no nosso grupo de WhatsApp da comunidade, nos procure o pastor que a gente manda também. A gente faz chegar para vocês, tá bom? E seria legal entrar no grupo. Se alguém ainda não está, me passa o número que eu ponho lá, tá bom? Bom, lembrete, vou reforçar aí o chá da Oase, né? Na quarta-feira, dia 19, às 14h30. Eu vou me programar para estar aqui, viu? Eu quero vir nesse. O ensaio do coral, né? Na próxima quinta-feira, dia 20, às 20 horas. A gente ainda não sabe se vai ser aqui no Lar Belém, mas o grupo do coral lá, a gente se fala bastante, a gente avisa por lá. Uma outra coisa muito legal que está programado aí é a noite de caldos do grupo de casais. Eu quero, né? Chamar um casal simpático aqui para falar dele. Para eu falar, pastor? Para eu falar? Tudo bem. Seu pedido é uma ordem. Querida comunidade, a todos aqui presentes, bom dia. Pessoal lá de casa, bom dia também. Eu, o Carlos, juntamente com a Roseli, estamos aqui em nome do grupo de encontro de casais, reiterando o convite que, da noite de caldos, que a gente vai ter, dia 29 de abril, um sábado, às 19 horas, aqui nas dependências aqui do salão, nosso salão, que todos conhecem aqui. E para pormenores, eu vou passar para a Roseli, que ela está mais capacitada para compartilhar com vocês. Estacionamento, a gente vai ter estacionamento no dia, tá? Até às 19 horas, então a gente pede para o pessoal ser pontual, porque a gente vai ter o pessoal coordenando, estacionando melhor os carros, e depois fica por nossa conta. Então eu passo para a Roseli, que tem maiores detalhes. Na verdade, em resumo, o Carlos já meio que falou tudo, mas assim, a gente gostaria, né, só de a gente fazer as postagens e a gente não precisar falar, mas assim, né, a gente acaba vindo porque a gente gosta de reforçar e mostrar, assim, falar para vocês assim que a gente tem preparado esses encontros, né, a Oase prepara esses encontros, Diaconia tem os seus trabalhos, né? O presbitério tem seus trabalhos e o encontro de casais não tem sido diferente. A gente prepara sempre tudo com muito carinho, né?
para que vocês se sintam bem aqui entre nós. Então, esse convite fica direcionado especialmente aos casais da comunidade, mas também pode se estender aos casais amigos, né, dos casais da comunidade. Então, podem convidar seus amigos, que é um momento gostoso. Então, esse encontro aqui, a gente está, né, planejando de uma forma especial, que a gente vai ter um casal, Pastor Marcos e Regina aí, como convidado especial, vamos dizer assim, né? Vai trazer uma palavra aí para a gente, um momento de meditação, e aqui no templo. Então, a gente inicia aqui no templo às 19 horas, a gente quer ser pontualmente, e depois a gente se dirige ao salão. Estamos preparando aí caldos e 3 sabores, muito provavelmente, seus devidos acompanhamentos, sobremesa. E também a gente está buscando aí uma voz e violão para fazer uma música de fundo. Então vai ser uma noite muito agradável, a gente espera, e para isso a gente conta com a presença de vocês. Então, o Carlos falou do estacionamento, a gente pede que sejam pontuais, né, para chegar às 19, porque aí o estacionamento vai ficar aberto até às 19, porque a gente precisa voltar aqui, né, e começar, tentar começar pontualmente no sábado, então, às 19. Para confirmação, vocês estão vendo aí, quem está no grupo de WhatsApp do Luteranos, vocês estão vendo ali a postagem do convite. Tem um link ali onde vocês podem se inscrever pelo aplicativo. Nesse aplicativo, dessa vez, a gente também colocou um link para você já colocar o comprovante, né? Porque a gente tem um custo, então a gente está cobrando R$120 por casal. Então, ali você já pode anexar seu comprovante, enfim, né? Só que para quem não tem essa facilidade com as mídias, pode também enviar pelo WhatsApp o comprovante. Se você não está no grupo do WhatsApp do Luteranos ou no grupo de casais, nos procure, que também a gente envia. Se você não quer que coloque no grupo, a gente envia no seu privado, tá? Só não deixa de participar por conta desses detalhes, vamos dizer assim. E eu ia falar mais uma coisa, mas eu esqueci. É o quê? Pode, por favor. Eles não estão sabendo disso, mas a ideia me veio agora por causa da palavra chamada inclusão. Então, eu já me manifestei sobre feijoada e eu vou me manifestar aqui. Se algum casal, pelo amor de Deus, não puder vir porque está com a grana curta, nos procure. Não é por isso que você não vai vir para o nosso encontro. Exato. Muito bem lembrado, Nelsinho, com certeza. Eu acho que era basicamente isso. Ali, então, no convite vai estar, né? A gente colocou bebidas à parte, que é assim, refrigerante e cerveja, né? A gente sempre deixa aí disponível para quem quiser adquirir aqui. E se quiser trazer alguma bebida de sua preferência de casa, fique à vontade também. Eu acho que basicamente é isso. Eu acho que tinha uma coisinha mais que eu ia falar, mas tudo bem. Se a gente lembrar, a gente vai colocando aí acho que basicamente é isso mesmo. Mas para finalizar, mudando agora, né, encontro de casais, agora falando de diaconia, que também, para quem não sabe, eu faço parte do grupo de diaconia, eu queria convidar todos vocês para o próximo domingo, que o Nelsinho anunciou aqui o culto às 9h30. O grupo de diaconia vai estar participando. É um domingo que ele é celebrado nacionalmente, o terceiro domingo após a Páscoa. Então, grande parte das comunidades luteranas, eles fazem esse culto especial da diaconia nesse dia. Então, convidar todos vocês de forma especial aí para estar com a gente comemorando esse dia, tá? Eu acho que é isso. Obrigada. Para terminar e falar de cardápio, né? Lembrar vocês que aí, dia 28 de maio, nós teremos a nossa feijoada. Também mais informações vão ser mostradas aí durante os próximos dias, e o preço de R$ 65,00 por pessoa. Se eu não me engano, menos que 8 e mais que 80 anos não paga. Acho que é isso, presbitério, depois me corrige se eu errei. É isso, né, Mauro?
Então tá bom. Não pode falsificar RG não, né? Ah, então tá bom. Então menos que 8 e mais que 80 não paga, tá bem, gente? Para encerrar aqui, eu vou dar uma esticadinha no protocolo aqui. Agradecer a Beth pela música. Eu gosto de agradecer. Você lembrou? Gente, assim, só pedindo, por favor, para vocês confirmarem no máximo, assim, se possível, até o próximo domingo, para a gente poder se programar direitinho aí com as quantidades, tá? Se não der para confirmar no domingo, até pode ali, terça, quarta-feira, ainda dá tempo, mas preferencialmente até domingo que vem, para a gente se programar direitinho com o encontro de casais, tá bom? Muita cebola, é isso aí. Então, agradecer a Beth pela música, a Beth por estar com a gente hoje, pelas flores, né? Eu achei esses 2 arranjos aqui muito bonitos. Quem trouxe, parabéns pela escolha. Maurão pelo suporte na transmissão aí online, para a turma que está assistindo em casa. E terminando isso, eu queria pedir, eu devia ter pedido no momento da oração, mas eu esqueci, tá? Ontem na Assembleia, o pastor Marcos trouxe um número nacional que nos deixa preocupados, né? E a gente precisa orar para que isso se modifique nos próximos anos. Há uma década, nós tínhamos uma média de 1,3 pastor ou pastora, né, ou diaconisa, ou seja, missionários na área da missão. Nós tínhamos 1,3 desses profissionais por comunidade no Brasil. Esse último dado do ano passado, nós estamos com 1. Então, caiu de 1,3 para 1. Então, isso nos preocupa, né? Então, muitos vão se aposentando, e outro número que mostra que isso é uma coisa preocupante, temos 16 estudando esse ano só. Então, e do Sino do Sudeste, que envolve São Paulo, Rio e Minas Gerais, tem 2. Só 2 saíram daqui e estão estudando teologia. Então, que a gente coloque isso em nossas orações, é uma atividade extremamente importante, e que Deus ilumine aí, que faça resplandecer aí, surgir novos dons e novos candidatos. A ISLB está trabalhando forte nisso, né? Então, por exemplo, hoje o curso é presencial, né? Precisa ser presencial. Mas com essa facilidade de tecnologia, eu não sei o que é que eles estão pensando, mas eu acho que tem que pensar em alguma coisa aí no ensino de teologia também à distância e com algum outro suporte, né? Então, vamos ver. Então, pedir oração para vocês aí, coloquem na oração de vocês, para que isso seja ampliado. Pastor, acho que era só. Fica o convite, quem se sentir vocacionado a querer servir a Deus no ministério, está aí. Não tem idade, viu, gente? Eu aposentei e quero ser pastor? Vamos embora, né? Na época que eu entrei na teologia, tinha um senhor que estava entrando, ele tinha 65 anos. A filha dele estudava comigo, né? Ele estava para se formar. Então, ministério e a vocação sempre é um chamado para cada um de nós. Vamos nos despedir desse momento celebrativo com a bênção e o envio. Que Deus te abençoe e te guarde, que Ele faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que Ele sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Que assim Deus, Pai, Filho e Espírito Santo te conduza pelos caminhos de Deus, hoje e todo sempre. Amém. Ide na paz, sirvam a Deus com alegria e fé. Nesse sentido, eu desejo para vocês um abençoado domingo, uma abençoada semana, e que a gente possa se reencontrar novamente no culto de Misericórdias Domini, que vai ser celebrado pelo grupo de diaconia no nosso próximo domingo. Nós temos ainda o canto final, queiram tomar os seus lugares, o canto Obrigado, Pai Celeste.
Música